Amém. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Vamos de novo. Aquele que sonda o meu e o teu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele em todo tom de todos nós, a Ele em todo som e em toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele em todo som de todos nós, a Ele em todo tom e em toda voz, cantem glória, cantem glória. Eu acho que vocês vão conseguir cantar por aqui. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da tua voz, Ele me faz ver. Oh, a Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele em todo som de todos nós, a Ele em todo tom e em toda voz, cantem glória. A Ele em todo som de todos nós, a Ele em todo tom e em toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, o quê? Absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto.
Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Hoje a gente está no improviso, né? Mas é bom, fim de ano é assim mesmo. Essa música, eu lembro tanto da minha infância na igreja. Eu era do tio Cássio e a gente cantava muito essa música lá. E eu lembro da minha mãe cantando. Minha mãe cantava no louvor. Como é bom, né, a gente ensinar os filhos no caminho que eles têm que andar. Porque apesar de eu ter dado várias voltas assim, Jesus sempre dava aquela puxadinha, né? Falava, olha, Angélica, lembra da mamãe lá. Enfim, eu preciso fazer isso mais vezes. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Podem se assentar. Obrigado. Se você está com a sua Bíblia aí, nós vamos abrir a Bíblia em Isaías, no seu aplicativo também, Isaías capítulo 53, versículos de número 2 a 7. Essa é a profecia do Messias, 600 anos antes de Jesus ter vindo. E ela continua sendo tão real, tão presente para nós e tão estranha ao mesmo tempo. E hoje eu queria falar para vocês um pouco do porquê Jesus é tão estranho para nós, né? E porquê Jesus foi tão estranho, conforme o texto nos diz, né? E eu queria que você acompanhasse então o texto de Isaías 53, versículo de 2 a 7. E quero desejar para você que vai acompanhar essa mensagem nessa noite de Natal, um Feliz Natal, que Deus te abençoe. Porque ele foi subindo, vamos lá? Aí, porque ele foi subindo como um renovo e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha uma aparência boa, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa é a profecia da vinda do Messias. Hoje eu convido você a pensar comigo sobre o nascimento da luz. Queria te falar que a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E essa é a mensagem de João. Você imagina como era o universo sem a luz? Você nem consegue imaginar, porque assim que surge a luz, assim que Deus cria as estrelas, começa a surgir luz no universo, e assim que Ele ilumina o planeta Terra, começa novamente a haver a possibilidade do planeta ser recriado. O versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra, e no versículo 2 de Gênesis, a terra está sem forma e vazia, está um caos. A terra já não é mais o que provavelmente ela era quando Deus criou, ela está caótica. E Deus vai, primeira ação dele é trazer luz. Jesus é a luz do mundo, a Bíblia diz isso. O Natal, para mim, é um período de muito contraste. Eu não consigo evitar isso. E eu acho que é um período de contraste. Tem gente aí para entrar, tá? Atrás aí tentando entrar. O Natal é um período de contraste entre as pessoas que têm o mesmo poder aquisitivo. Tem natais e natais, né? Tem natais loucos, tem natais calmos, tudo isso está acontecendo entre as pessoas. Existem muitas realidades, muitos natais. Existem natais de quem não tem nada também, e que está feliz, e gente que tem tudo e está muito triste. E tem um Natal que a galera está dizendo boas festas, né? Você vai comprar alguma coisa, boas festas, mas tem gente que não tem razão para festejar. Então, o Natal
quando a gente fala de Natal, e eu preciso falar disso, porque Natal é nascimento, e a igreja, a igreja e o comércio parecem que tentam falar uma mesma língua, mas não é verdade, porque elas nunca vão falar a mesma língua. O que eu queria te dizer sobre o nascimento da luz? Em primeiro lugar, você vai achar aí, minha voluntária hoje. A luz é estranha para a escuridão. A luz, para nós, inclusive, quando ela é muito forte, a gente não suporta. A gente fica com problema. Porque a luz ela é estranha para a escuridão. Então, eu queria te dizer uma coisa que a Bíblia diz sobre Jesus, que Jesus era estranho. Tá? Jesus não era loiro, não tinha olho verde, com certeza não era isso. Muito improvável. Jesus era judeu, então ele tinha rosto de judeu, cabelo de judeu, né? Feição de judeu. Muito provavelmente essa é a realidade. Mas mesmo sendo um judeu, o texto diz que ele era desprezado, que ele era estranho. Por quê? Porque suas atitudes eram estranhas, seu jeito era estranho. E aí você diz assim, mas por que Jesus era tão estranho assim? E aí Isaías vai fazer uma descrição do Messias. E ele vai dizer o seguinte, que ele vai ser a novidade no deserto. Ele foi subindo como um renovo, como uma raiz em terra árida. Então, Jesus ia ser a novidade no deserto. No deserto não tem novidade, gente. No deserto é só deserto. É só destruição, é só coisa acabando. Mas Jesus é a novidade no deserto. Ele diz, olha, no meio do deserto vai surgir uma novidade, uma esperança, um rio de água viva. No meio do deserto. Então, Jesus vai ser isso. Tá? Sua aparência. Olhamos para ele e não vimos nada que nos agradasse. Como assim? Gente, no Natal e no Ano Novo, né? Todo mundo está fazendo o cabelo, se arrumando, cuidando da aparência, né? Vai encontrar com a família, é um sapato novo, alguma coisa. E isso não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. A gente gosta de ter uma aparência positiva, e a gente gosta, como ser humano, de também ter uma aparência poderosa, se a gente puder ter. Os seres humanos gostam disso. Mas a aparência de Jesus não era essa. Se você olhasse para Jesus, ele podia passar despercebido, porque ele era comum. Ele usava roupa que costuravam para ele, não era roupa chique, roupa elegante, não se vestia como João Batista, que era roupa de peles. Ele vestia uma roupa normal, simples, não uma roupa de juiz, não uma roupa de sacerdote, era uma pessoa comum. E se você olhasse para Jesus, a Bíblia diz que Jesus não estava fazendo barulho, não estava esmagando a cana que está quebrada, ele não estava gritando. Jesus tinha uma palavra de poder, de autoridade, ele não precisava mostrar poder. Quando ele dizia, fique curado, em qualquer tom que ele falasse, tom menor, tom maior, estava curado, porque ele tem autoridade. E quem tem autoridade não precisa... Falei em autoridade, né, gente? Quem tem autoridade, né? Quem tem autoridade não precisa gritar, não precisa fazer barulho, não precisa fazer nada disso. Mas a aparência de Jesus não era aparência esperada. E por que não era aparência esperada? Porque a aparência esperada era de alguém poderoso, alguém rei. Eles esperavam 600 anos isso. E agora eles olham para Jesus e não reconhecem Jesus. E eu queria dizer que esse não é um problema deles, é um problema de todos os tempos. E por que é um problema de todos os tempos? Porque o que as trevas querem ver, e as trevas estão em nós, são as trevas. Nós queremos ver a escuridão que está em nós, e ela não está em Deus. Deus, apesar de ser o ser mais poderoso, né? O Lucas, de vez em quando chega bem de noite, ele resolve fazer umas perguntas, né? Por que Deus não destrói Satanás? Por que ele não acabou de uma vez? Né? Apesar de Deus ser o ser mais poderoso que ele é, ele não precisa esmagar as pessoas. E até com Satanás Deus é tolerante. É isso que a Bíblia diz. E você olha para isso e fala assim, mas não é possível. Como que Deus pode ser assim? Então, a gente não se reconhece em Deus. E é por isso que ele é estranho. E se você entender que Deus é estranho para você, já é um bom começo. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre ele as nossas, o quê? Enfermidades, né? Nós desprezamos a Deus porque nós estamos procurando em Deus a nós mesmos. Nós estamos olhando para nós, estamos querendo achar um Deus igual a gente.
E Deus olha para nós e diz: você devia ser parecido comigo. O texto diz: era desprezado. Sabe? Eu olho para esse texto e ele diz: homem de dores, rejeitado, desprezado. Foi colocado de canto. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, gente, o Natal de Jesus, ele não tem nada a ver com o Natal glorioso dos nossos dias, né? Eu acho que nesse mundo inteiro, hoje no Natal, né, para alguns já está Natal, dia 25 para alguns, para muita gente, o Natal vai ser glorioso. O que vai ter no Natal do cara? Não sei. Você pode imaginar. Que tipo de comida, que tipo de bebida, azul, colorido, o que ele vai estar... Então, mas o Natal de Jesus, Jesus nasceu em Belém da Judéia, um lugar totalmente deserto, arenoso, minúsculo, e continua minúsculo, lá no mesmo lugar. Então, quando você olha para a ação de Deus, você despreza, e você fala assim: não, Deus não... E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu tive pensando esses dias. Quantas preocupações você teve esse ano? Quantas coisas você pensou que iriam acontecer com você, de trágicas, de destrutivas? Quantas coisas você achou que nunca iam dar certo? Quantas vezes você achou que você ia afundar num buraco e ia sumir? Quantas vezes você achou que os planos que você projetou para os últimos anos iam acabar? Ou quantos sucessos você projetou e também não aconteceram? E o ano vai ficando calmo, a cidade de São Paulo vai ficando relativamente calmo, né? Relativamente calmo, porque hoje, essa madrugada, a luz voltou para o nosso espaço às 5 da manhã, né? Então, a gente não conseguiu fechar ontem à noite o espaço, porque tem portas elétricas, né? Então, relativamente calma a cidade de São Paulo, né? Tempestade ontem. Mas quantas vezes a gente está rejeitando o plano de Deus e está achando que o nosso plano vai dar super certo, que a gente fez o plano e vai dar tudo certo. E aí a gente olha para Jesus e ele é um homem de dores. Então, o que a Bíblia diz? Que Jesus, enquanto ele viveu nessa terra, ele tinha um olhar de dor. Então, não sei se você tem uma dor crônica, não sei se você lida com dores crônicas. A dor crônica, ela gera um olhar de dor, um sentimento de dor, por mais que seja tolerável. Jesus, enquanto andou entre nós, ele era um homem de dores. Ah, porque tem muitos pecadores? Não, porque como andar nessa terra e não ser um homem de dores sendo Deus? Como olhar para as pessoas e não ter compaixão delas sendo Deus? Então Jesus não podia ser diferente. Jesus não podia estar gargalhando no meio desse tremendo sofrimento que a gente está vivendo, de jeito nenhum. Jesus não podia, em hipótese nenhuma, estar com essa perspectiva. Ele tinha que ser um homem de dores. Então, gente, quero olhar para vocês e dizer o seguinte, que o Natal de Jesus, o nascimento da luz, é muito diferente do que a gente vê nos nossos dias. Por quê? Porque a escuridão, né? A luz é estranha para a escuridão. O tema que a gente está abordando hoje é o nascimento da luz. E eu comecei dizendo que quando a luz nasce, tudo começa a tomar forma. Sem luz você não enxerga nada. Mas quando a luz chega, a luz ela é um contraste com a escuridão. E eu queria dizer que todos nós, seres humanos, temos escuridão dentro de nós. Tem lugares ocultos, que estão escuros. E quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente tem um estranhamento, sim. A gente acha estranho como Deus age. Mas não é Deus que é estranho, o estranho sou eu e você. Mas quando Jesus veio à Terra, essa profecia de 600 anos antes, que está em Isaías 53, diz que eles olharam para ele e era um estranho. E eu creio que hoje em dia, nós estamos olhando para Jesus ainda com estranhamento. Estamos olhando para Jesus ainda e tentando ver nele, talvez, quem nós somos, né? Em segundo lugar, eu queria te colocar nessa manhã, para você que está vindo a primeira vez, a gente está completando 45 dias de culto, aqui de manhã. A gente tem um trabalho à noite, mais consolidado. E uma alegria ter vocês aqui, uma alegria poder fechar, né, com nossa querida banda aqui. Mas o preço da cura. Para que você tenha cura, Jesus tinha que vir e manifestar algumas coisas que o texto de Isaías que a gente leu, dos versos de 2 a 7, nos dizem. Primeiro, que ele é uma ovelha de Deus. Então ele ia ser tosqueado. E eu não sei se você já imaginou como é tosquear uma ovelha.
E eu quero te dizer que o excesso de pelo, inicialmente, é legal. Mas quando a ovelha fica completamente sem pelo, ou posteriormente quando ela é morta para ser comida, se é o caso, é péssimo. Jesus é a ovelha de Deus. Ele ficaria mudo diante daqueles que o quê? Que o iriam fazer com ele o que quisesse. Então Jesus, ele é um exemplo sobre luz, porque ele é ovelha. E eu queria te fazer uma pergunta muito clara sobre a luz e a escuridão. Você é ovelha? Você se deixa cuidar? Porque a ovelha tem pastor. Você se deixa cuidar ou você é o seu próprio pastor? A escuridão, ela se pastoreia, porque ela não precisa delinear o que está errado, e ela se toma como referência. Mas quando a luz vem, eu e você precisamos ser ovelha de Deus. E uma vez eu vi um africano pregar, e ele diz, um sotaque, né? Dizendo assim, você pode ser antílope, antílope não é ovelha, leão não é ovelha, ele falando. E eu achei engraçado, porque ele estava falando de animais do país dele. É isso, você é ovelha de Deus. A primeira coisa que Deus disse é que quando Jesus viesse, apesar de ter todo o poder, isso incomodou os apóstolos. Porque quando eles viram que iam pegar Jesus, iam fazer com ele o que quiseram, o que queriam, eles se incomodaram. Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do servo do sacerdote, do Malco. E Jesus disse, ei, quem fere com a espada vai ser ferido com a espada. E curou Malco. Então o que o texto diz? Que Jesus era ovelha de Deus. E eu e você precisamos ser ovelha. E ovelha precisa ser pastoreada. Ovelha precisa ser cuidada. Ovelha precisa receber o carinho de Deus, a graça de Deus sobre a vida dela, né? Segunda coisa é que o texto diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Segunda coisa é que ele era cordeiro de Deus. Primeiro ovelha e segundo cordeiro. Significa o seguinte, que ele era aquele que morreria por nós. E esse era o único caminho para a gente poder encontrar paz. É que ele sofresse por nós. E isso deve nos dar algumas compreensões sobre como a luz trabalha. Deus não quer que você fique se penitenciando. Deus não quer que você continue para o resto da vida se culpando. Deus não quer que você fique contando a sua história dos natais passados. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você, para você ter luz na sua vida. Você não ficar o resto da vida voltando atrás. Quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Está aí a pessoa que vai sofrer pelo mundo, pelos pecados do mundo. Foi ele, é o Messias. Isso era incompreensível, porque Israel esperou tanto tempo para ser liberto dos romanos, e agora o Messias vai morrer? Como? Né? Nós andávamos desgarrados, diz o texto. Cada um se desviava pelo caminho até que ele veio. Jesus é o verdadeiro pastor. Só a cura quando ele for seu pastor. E eu quero dizer que nós, brasileiros, não estamos acostumados muito com ovelha. A gente está mais acostumado com boi. Temos os ovinos não são o nosso forte. Os bovinos são o que o brasileiro mais conhece. Bovino é na base, do grito, batendo, o cara atrás, tocando, o boiadeiro. Já os ovinos, já as ovelhas, elas funcionam de outra forma. O pastor vai à frente, elas ouvem a voz. Você está ouvindo o pastor falando com você? Você está atendendo? Você está agindo com ternura quando ele chama você? Ou você está agindo como se você fosse seu próprio pastor, sua própria pastora? Ele é o verdadeiro pastor para quem está desgarrado. E quem pensa que não está desgarrado é porque não viu a escuridão que está dentro de si. Porque Jesus nasceu para ser a luz. Diz o texto, pelas suas pisaduras, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que caiu sobre ele nos traz a paz. Jesus é verdadeira paz. A cura que Deus quer dar para você é paz. Mas é paz no meio da tempestade.
Eu não acredito que a tempestade vai passar, gente, na vida daqui na terra. Nós brasileiros, a gente olha, a temperatura está 37 graus, cai uma tempestade, a gente fala, pô, agora vai inundar tudo. A gente quer temperaturas sem chuva, a gente quer criar um mundo que não existe. No mundo, gente, Jesus diz, vocês vão ter aflições. Se tem uma igreja que está pregando isso para você, e você acredita que é verdade, vai para lá. Se torna membro desse lugar. Mas eu quero dizer para você que é uma mentira. No mundo vocês vão ter aflições. Mas eu vou dar a paz para vocês, Jesus disse. A minha paz eu vou dar para vocês. Eu vou dar uma paz que não é dinheiro no bolso, não é a ceia no lugar mais incrível, com o visual mais incrível, com o preço mais caro do mundo. O que eu vou fazer por vocês é dar paz. A paz que só a luz pode dar para você. A escuridão não pode. Sabe aquele medo que você teve o ano inteiro? Que as coisas dessem errado, que tudo acabasse, e que você está terminando o ano agora, tipo, falta agora um domingo, e você está falando, meu Deus, será que não vai acabar no domingo que vem? Será que vai ter ano que vem? Então Deus veio para te dar a paz. O preço da cura é Jesus. Ele é o nosso perdão. Ele é o nosso perdão. E o perdão que Ele nos trouxe, pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros, diz o texto que Ele foi humilhado e oprimido. Fizeram com Ele, enquanto esteve na terra, não foi no dia do seu sacrifício, mas todo o período na terra, Ele foi tratado como se Ele fosse um desconhecido, diz o texto, um estranho. E depois de todos esses acontecimentos, Ele foi humilhado, Ele foi oprimido, mas isso não aconteceu ao acaso. Deus já havia previsto isso 600 anos antes. E Ele diz, para que vocês tenham perdão, para que vocês recebam perdão, eu vou deixar que meu filho sofra tudo por vocês, para que vocês recebam perdão. Gente, vamos entrar numa fase agora de juntar as coisas para a gente poder conversar juntos sobre o que nós estamos falando até agora. Gente, o Natal, o nascimento de Jesus é estranho. A vinda de Jesus é estranha. A luz, ela é um contraste em relação às trevas. O preço da cura foi muito alto. Foi o próprio Jesus. Você e eu não podemos ser a luz sem Deus. Ele veio para curar você. Ele veio para iluminar a sua vida. Ele veio para ser seu pastor. Ele veio para ser a pessoa que guia você. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão cada vez mais isoladas. A pandemia, ela aumentou esse fato. Mas já é um fato. Os adolescentes, as crianças já estão vivendo uma coisa que eu ouvi recentemente chamada de analfabetismo emocional. E se além de tudo isso você quiser ser o seu próprio pastor, você está perdido. Você está sem referência. Sua família vai ser a referência. Sua família é o lugar da divindade. Eu venho à igreja para aprender. Deus me deu o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês, mas eu venho à igreja para aprender. E todo dia eu aprendo, observando o que Deus está fazendo nas pessoas. Quando você não aprende na igreja, a igreja é isso. Esse lugar não é a igreja, esse lugar é um espaço. Mas quando vocês estão aqui reunidos, como está acontecendo nessa manhã, a igreja está aqui. A igreja é aqui. E se você observar, Deus está agindo de uma forma multiforme para manifestar a graça dele em cada um de nós. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, que o Natal, o nascimento da luz, é muito estranho para nós. E que quando você olhar as festas, os fogos, essa virada de ano, tudo isso que está acontecendo, que você se volte para a luz, que é o próprio Deus, que você se volte para o próprio Messias, e o receba na sua vida. Reflita sobre como esse ano você viveu, e se você quer ser uma ovelha dele mesmo, e se você quer ser parecido com o caráter do nosso Redentor Jesus, porque ele veio para você, ele veio para mudar a sua sorte, e ele veio para ser a esperança no deserto, um adi, um rio no deserto, um renovo para a sua vida, a esperança de Deus para você. Que Deus o abençoe. Essa é a minha palavra, essa é a minha palavra para cada um de vocês, é a minha palavra de Feliz Natal, com Deus na sua vida. Eu queria, nesse momento, dizer para vocês que esse nosso projeto da manhã
ele geralmente acaba exatamente nessa hora. E a gente sempre toma um cafezinho aqui do lado. Você nem é obrigado a tomar um cafezinho. Hoje algumas pessoas vão ter uma ceia aqui, vão almoçar conosco. Mas você pode sentar lá, ninguém vai vir te cobrar nada. É um tempo da gente se relacionar. E nós criamos esse projeto da manhã exatamente aqui para ter acessibilidade, para que qualquer pessoa pudesse vir, mas também para que a gente tivesse um investimento em falar de nós, de Deus, uns com os outros. Então, quero agradecer a vocês que já estiveram conosco e quero destacar quem está vindo pela primeira vez de manhã, tá bom? Eu queria pedir para vocês que estão vindo aqui de manhã a primeira vez, ficarem de pé, porque o pessoal da noite muitas vezes é outro, né? Oi. Tem bastante gente pela manhã aqui. Eu vou pedir, fica de pé ainda, diz o nome de vocês, começando de você. Jéssica, Carla, Maria José. Gente, agora, por favor, vamos ficar de pé e cumprimentá-los também, tá bom? Dando as boas-vindas. Podem continuar de pé, gente, que a gente já vai orar, receber a bênção. Gente, para nós, quando a gente fala em Feliz Natal, é tudo isso que a gente conversou hoje. Deveria ser isso. Que a luz nasce em você. Que Jesus viva na sua vida. Tá? E o que não é, a gente conversou já, né? Aí o que não é, não dá para ser. Eu oro a Deus para que Deus te abençoe. Tá? Relembro que os nossos cultos, tanto hoje quanto no domingo que vem, serão pela manhã só, tá? E no primeiro domingo do ano também só pela manhã. Então, nós vamos ter os cultos pela manhã só. E que bom ter vocês aqui. Fiquei muito feliz, muito alegre. Vamos orar? Senhor, eu desejo, Senhor Deus, que a Tua luz, em nome de Jesus, seja sobre a vida de cada pessoa que chegou hoje aqui e que ouviu a Tua palavra e que recebeu essa mensagem de que o Senhor é a esperança, de que o Senhor está no meio de nós. Pai, hoje olha para aquelas pessoas que estão procurando um Natal que não é Jesus, e que estão procurando esperança onde não há esperança, que estão frustradas, quebradas, feridas. Pai, no nome de Jesus, visita, Senhor Deus, a nossa vida com paz, em nome de Jesus, que é a nossa paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um favor imerecido de Deus venha sobre vocês. Que o amor de Deus, o Pai, que deixou seu Filho nascer e morrer por nós, seja sobre você. E que o consolo do Espírito Santo venha como chuva no deserto, como esperança numa terra seca, como vida sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor.
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e nos dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus.